Boa noite a todos. Senhores, muito obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez em mais um evento do Gastro Convino. Para nós é uma alegria muito grande ter todos vocês aqui e o pessoal que está em casa, online, acompanhando com a gente. Essa reunião, esse nosso último evento, nós tivemos um pouquinho de problema por conta do espaço que nós conseguimos, não é do espaço que nós queríamos, em matéria de número de pessoas, mas essa restrição aconteceu, então nós tivemos que nos adaptar. Agradecemos a compreensão de todos vocês, o pessoal que está em casa também, e sem dúvida nenhuma é uma noite mais do que especial. É uma noite que nós vamos ter dois colegas do mais alto gabarito, com uma experiência fantástica nos assuntos em que eles vão discutir, e realmente isso fez com que toda essa procura, esse interesse por todos vocês estarem aqui com a gente. É o último evento do ano. Nós agradecemos a participação de vocês durante todo esse ano e durante todos os anos do Gastro Convino. Agradecemos os nossos patrocinadores, os nossos companheiros sem os quais a gente não estaria aqui reunidos. E nós vamos apresentar todos eles já numa fase agora, já no início, para que depois a reunião se desenrole de uma forma mais tranquila. Tá bom? Então eu já passo a palavra para o Marcelo, que vai já começar as apresentações. Pessoal, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao Gastro Convino. Essa reunião, a última do ano, de encerramento, tradicionalmente, a gente sempre fez a última do ano de forma mais pomposa, mais especial, e hoje não podia ser diferente. E aí, como o Concon já falou, né, estamos aqui com duas feras, né, uma presencial, a outra lá em São José dos Campos, e São José do Rio Preto. E aí vão nos brindar com todo o conhecimento deles. Eu vou pedir, vou agradecer a colaboração de todos, a paciência de todos ao longo desses dias, que foi difícil para a gente organizar tudo isso aqui desse jeito, então foram muitas e muitas conversas e adaptações e vai e volta. Vou agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que viabilizaram, em especial, este evento. Também foi um esforço deles para que a gente conseguisse estar aqui hoje desse jeito, tá? E a gente vai começar apresentando os palestrantes da noite e depois a gente vai chamar alguns dos patrocinadores para já fazer uma primeira mensagem aqui no início, tá? Então, coube a mim a honra de apresentar o Dr. Nelson Miyajima, que, quando eu vim aqui ao lado perguntar aqui o que eu falo do senhor, ele falou, olha, só precisa falar, e eu vou cumprir, né? Médico assistente do serviço de endoscopia do HC da USP. Mas não é só isso, né? E a gente estava conversando eu com o ali do lado. O Dr. Nelson é a maior sumidade, a maior experiência em dissecções submucosas do Brasil. E quando ele não está no Brasil para fazer uma dissecção submucosa, ele está no Japão, aprendendo mais um pouco para trazer para a gente. Então, esse é o perfil do Dr. Nelson Miyajima, além de ser uma figura carismática que é amigo de muita gente aqui e estamos em casa, tá? E sua vez agora, Concordo, está fazendo um jogral aqui. E eu fiquei de apresentar o Dr. Luiz Gustavo Quadros, que vai abordar também uma técnica sobre dissecção submucosa, e o Gustavo, ou Gustavinho, como muitos de nós o tratamos, é sem dúvida uma pessoa ícone. O Gustavo, além da enorme experiência que ele tem na doença inflamatória intestinal, hoje, sem dúvida, é uma das maiores experiências em endoscopia bariátrica no mundo, tanto no tratamento primário da obesidade, quanto no tratamento das suas complicações das cirurgias bariátricas. Então, realmente é uma sumidade. O doutor Gustavo Quadros, para nós é uma honra muito grande. Ele, infelizmente, não pôde estar aqui presente, mas está online com a gente. Gustavo, muito obrigado por estar aí com a gente mais uma vez, agora de uma forma online, mas realmente é uma figura espetacular, com quem eu aprendo toda semana, ok? Para nós é uma honra muito grande. Doutor Nelson, muito obrigado por estar aqui com a gente. Gustavo, muito obrigado por estar aqui com a gente. E em relação aos nossos patrocinadores,
Antes eu só queria destacar, primeiro agradecer ao Coco Bambu, que nos recepcionou e nos trouxe condições diferenciadas para estar aqui hoje, e aquela turminha que está ali no canto ali, que estão aqui algumas horas já, o Wagner Concon, o Matheus, o Albert pela Sociedade de Medicina, para fazer com que o pessoal, principalmente o pessoal de casa, tenha a qualidade aqui da nossa transmissão, e vocês depois vão ter essa aula gravada para assistir mais tarde, tá? Então, para a gente dar início aqui ao evento de hoje, eu vou convidar a fala da MeetFocus, na figura da Júlia, que é a CEO da MeetFocus, para vir aqui dar as boas-vindas ao evento para vocês. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Concon. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui. É um prazer proporcionar esse último encerramento. Quer que fale aqui porque tá... Tá bom. Tá bom. Aí depois eu passo o microfone, então. Obrigada. Boa noite a todos, quem está também online. Gente, é um prazer estar aqui encerrando esse ano. Acho que foi um ano de muito trabalho. Na entrada, várias pessoas me falaram, nossa, passou muito rápido. Mas eu acho que foi bem positivo, produtivo, e foi um prazer a MeetFocus trazer soluções. Eu acho que esse era o objetivo, né, Marcelo, quando as nossas interações, além do patrocínio, era mostrar formas diferentes de se ver um negócio, de ver sua clínica médica, de trazer novidades, atualizações, por exemplo, da reforma tributária. Então, a MeetFocus se coloca à disposição para quem tiver dúvidas e que a gente deseja que o ano que vem seja um ano com muita saúde financeira a todos. E para encerrar, eu tive uma ideia junto com a Ariane para que a gente pudesse, de uma forma clara, só para trazer algumas palavras de um cliente nosso. A gente fez um convite para ele vir, Dr. Bresler, para vir nos atender aqui, para poder falar da experiência dele de uma forma breve, mas para que vocês entendam qual é o impacto e qual é a relevância de ter uma contabilidade médica eficiente do ponto de vista tributário. Muito obrigada. Boa noite, gente. Parabéns pelo evento. A nossa relação com a MeetFocus começou há 3 anos e o objetivo era basicamente pagar menos imposto. E isso foi conseguido de uma forma bastante tranquila, com uma retaguarda deles presencial, à distância, e o objetivo foi conseguido. Nós estamos muito felizes com vocês. Essa relação já é uma relação de 3 anos e tem agregado muita qualidade à parte financeira da nossa empresa. A gente é uma empresa de uma clínica urológica e nós estamos juntos há 3 anos. Eu tenho muito a agradecer pela qualidade, pela prestatividade e pela pontualidade de todos os eventos que vocês proporcionam para a gente aqui. Muito obrigado e obrigado a todos. Muito obrigada. Bom, obrigada, gente. Boa noite e bom jantar. Obrigado. E vocês estão vendo que tem um bilhetinho, obrigado. Um bilhetinho aí, uma cartinha aí de boa noite, tem um númerozinho no cantinho da cartinha, depois vai ter um sorteio nesse númerozinho aí, tá? Então não joguem fora, roubem do vizinho, né? É aí que vai ter o sorteio, tá? Albert, enquanto você prepara o vídeo da SciTech, eu vou só nomear aqui os participantes que já estão online aqui com a gente, o Anderson Silva, lá de São José dos Campos, o Dr. Toninho Cruz, Carlos Sérgio Garcia, Daniele Cecílio, a Fernanda Miranda, Fernando Oliveira, que não pôde estar aqui hoje, da Links, o Drauzio, a Isabela Leopise, o Dr. João Conrado Reis, que também não cedeu o espaço dele aqui, o Dr. Luiz Gustavo Quadros, Ricardo Tedeschi Matos, Rita Barbosa de Carvalho, a Rosângela e o Vitor Pila, por enquanto, aqui online, nos assistindo, tá? E agora, vou chamar aqui o Daniel e a André, da SciTech, da ACS. Bem, só o Daniel, o André está com vergonha. E eles vão fazer o boa noite, boa-vinda para vocês. Boa noite a todos, tudo bem? Mais uma vez... Boa noite a todos, tudo bem? Muito obrigado por mais essa oportunidade, né? Eu sempre gosto de fazer um inventário do Gasto com Vinho porque me orgulha muito, né? O que o Dr. Concon e o Marcelo conseguiram em 15 anos de evento, né? Fez com que o Gasto com Vinho se tornasse um evento nacional, com presenças muitas vezes internacionais, né? E talvez um dos eventos mais consistentes ao longo desses anos na gastroendoscopia no Brasil, né? Então a gente passou por alguns anos onde ele foi presencial aqui na região, né? Onde nós tivemos centenas de temas e centenas de pessoas no evento.
Depois, pandemia, a gente conseguiu migrar para o virtual, que foi um trabalho de time maravilhoso para isso acontecer, e depois para o híbrido, que fez com que o evento se tornasse conhecido, se tornasse cada vez mais visto, apreciado, e agora o presencial híbrido novamente, com toda uma tecnologia que em eventos muito maiores não se vê, né? Tudo isso sempre amparado por, eu digo que não são patrocinadores, são apoiadores, né? Que são as empresas que, quando fazem a entrega, não fazem só a entrega financeira. A gente procura fazer uma entrega de coração. Um evento, ele é feito de entrega de coração, porque dá trabalho, a gente tem que administrar situações do dia a dia, como o Marcelo falou. Isso tudo é muito mais do que simplesmente assinar um cheque, né? Existe uma dedicação, existe um engajamento e uma preocupação de fornecer um evento para que vocês possam chegar aqui e realmente ter aquele uau, né? É isso que a gente busca e é isso que o Gasto com Vinho tem procurado proporcionar. Em nome meu, da André, em nome da SciTech, e inclusive muito orgulhoso de estar aqui com os outros colegas que depois também vão falar, com a Meet Focus. Para nós é realmente uma satisfação enorme poder chegar no final de 2023 e ver essa sala maravilhosa e ver o pessoal que está em casa curtindo o Gastro com Vinho no seu 15º ano. Muito obrigado. Albert. Só lembrando ainda, então, dos nossos apoiadores, a empresa Links, hoje representada aqui, a Ana Lúcia aqui com a gente, o Fernando online, e a MS, que está inaugurando a participação aqui com a gente, com o João e o Cláudio, depois vão fazer a sua apresentação também. E nós gostaríamos de agradecer esse brinde, esse mimo, feito pelo Roberto e pela Carla, que lá de Tatuí. Roberto e a Carla, que são os frequentadores do Gasto Vinho já há alguns anos, estão sempre aqui com a gente, mostrando que Tatuí não é famosa só pela música, pelos seus conservatórios, mas também pelos doces, e o Pingo Doce aqui de novo, esse final de ano. Muito obrigado por esse mimo, por esse carinho, tá bom? Então, agora só o pessoal preparando para a gente iniciar a aula. Teve uma manifestação lá no online, se não ganha número para sorteio. Aliás, a gente fez a lista de chamada, tá todo mundo aqui, viu? O pessoal que está na lista de espera não vai ganhar vinho. Boa noite a todos. Inicialmente, agradeço a organização aí pelo convite. Prazer muito grande estar em Campinas, onde tem vários amigos, né? Até minha história da dissecção submucosa passa por Campinas, né? Então, é um privilégio muito grande estar aqui hoje, tá bom? Vou falar de uma forma bem prática, né? Bem objetiva, sobre aspectos técnicos, tá? Só para falar um pouquinho sobre as ressecções endoscópicas, né? As iniciais foram as polipectomias, passaram pelas mucosectomias. Na realidade, a dissecção submucosa é uma evolução dessa técnica, que seria como que a gente chama de híbrida hoje, que faz uma incisão circunferencial e passa uma alça. Mas na época, na década de 80, os recursos não eram tão bisturi, as unidades eletrocirúrgicas, as alças, os naifes não eram adequados para fazer isso, então complicava muito, de forma que foi abandonada. Somente na década de 90 que foi efetivamente feita a dissecção submucosa, né, ressecção completa. Então, na verdade, isso dependeu muito da evolução dos acessórios, né.
Eu fui ao Japão em 2007, 2008, final assim. E aí, quando eu voltei, um amigo de Londrina, os grandes amigos e tal, mandou esse caso para mim, e aí foi a minha primeira experiência de dissecção submucosa, em 2008. Era uma lesão de seco, né? Tava tudo meio errado, assim. IT knife, que não é o mais indicado para o seco, fiz com gastroscópio, né? E ver que a imagem não tá boa. Casinho, e aí, vamos fazer, não vamos fazer? E aí, era uma experiência bastante inicial, 2009, né? Também IT knife, né? Dá para ver o modelinho aqui, essa esfera. O mouse não está funcionando bem aqui. É o tipo de knife aqui, que foi o primeiro knife, que é o IT knife, né? Tem uma pontinha de cerâmica. E a gente ficou com muito medo, né? Quando a gente vê esse vaso aqui, ó, lembra até hoje. Será que a gente para o procedimento, manda para cirurgia? Porque olha o calibre do vaso. Hoje a gente trata isso aqui com naturalidade, mas na época viu que o vaso só ficou o vaso aí. Falou, e agora? O que a gente faz com esse vaso aí? No final deu tudo certo. Mas então, assim, o aprendizado é contínuo. Desde essa época a gente vem fazendo e a gente aprende, eu sempre falo, e esse dia a gente aprende mais com a dor do que com a glória, sabe? É no sangramento, nas dificuldades que a gente vai ganhando musculatura, tá? Desculpa que tá com o nome aí. E assim, antes de partir para a dissecção submucosa, que o endoscopista precisa fazer bem são as terapêuticas convencionais, né? Polipectomia, mucosectomia, isso que resolve, assim, 95% das lesões que nós encontramos, né? A dissecção submucosa é um universo muito pequeno, assim, né? Então, o que devemos fazer bem, né? São as polipectomias, as mucosectomias, e numa etapa posterior, sim, fazer a dissecção submucosa. Está muito bem preparado para manejar os sangramentos, que é bastante comum durante uma dissecção submucosa, um sangramento arterial, né, bastante frequente, né, e por vezes dá muito trabalho de fazer o controle. Manejo de perfurações, então, assim, o profissional que vai fazer a enfermagem, né, o colega que está ajudando, né, precisa estar muito bem preparado para tratar esse tipo de situação, para não ter aquele desespero, né, perfura, sangra, a coisa tem que ser resolvida de uma forma rápida, mas tranquila, sem correria. E assim, reforço sempre a importância do diagnóstico, que é o que faz a diferença para os nossos pacientes, né. Esse caso, ó, fiz o diagnóstico em 2001, o paciente tinha 48 anos, fiz lá o diagnóstico, era um Pentax, modelo 2901, acho que muita gente usou, endoscopia de primeira geração. Achei essa lesão, a paciente foi tratada por cirurgia, né? E olha, recentemente fiz o exame de controle, 22 anos depois, a paciente tem 70 anos e está bem, né? Então, é importante do endoscopista, a responsabilidade nossa principal é o diagnóstico precoce. E obviamente, se pudermos oferecer o tratamento endoscópico, é minimamente invasivo, né, preserva a qualidade de vida, isso é melhor ainda. Mas o diagnóstico precoce que faz toda a diferença. Tá? Esse aqui, e o que mudou em relação ao tratamento endoscópico? Foi isso que o professor Gotoda definiu, né? É o critério do tratamento endoscópico. Então, na era previamente à dissecção submucosa, o tratamento endoscópico estava restrita à lesão diferenciada até 2 centímetros. Né? Lesões maiores que 2 centímetros já iam para tratamento cirúrgico. Então, lesões assim, né? Mucosectomia, lesão bem pequena. Só que a dificuldade da mucosectomia é fazer uma ressecção ampla com as margens, com a lesão bem centralizada. Ó, esse caso é lesão bem pequena. Fiz a mucosectomia, vejo que a margem ficou bem exígua aqui, ó. Então, por isso que a indicação clássica anterior à dissecção submucosa era 2 centímetros, né, pela limitação da mucosectomia. Então, lesões como essa, lesão maior que 2 centímetros, nitidamente intramucosa, hoje a gente não tem dúvida, isso aqui é ressecção endoscópica, mas anteriormente ao critério de Gotoda,
Isso aqui era tratado por cirurgia, né? E hoje a gente oferece a dissecção submucosa, né? Tratamento efetivo com o mesmo resultado que o tratamento cirúrgico. Então, no Japão, o que é que aconteceu? Previamente à dissecção submucosa, o índice de tratamento endoscópico era relativamente baixo. E com o advento da dissecção submucosa e com o critério do professor Gotoda, houve um crescimento exponencial do tratamento endoscópico, das lesões de esôfago, estômago, cólon, né? No Japão, hoje, fazem mais de 40 mil dissecções anualmente, né? E qual a vantagem desta técnica? Permite uma ressecção em bloco de lesões extensas, mesmo em localizações desfavoráveis, pegando válvula, incisura, cárie, onde tiver lesão, é factível. Lógico, depende do operador, depende dos acessórios, né? Mas praticamente qualquer lesão é passível de ressecção endoscópica pela dissecção submucosa. Permite o exame histopatológico bastante preciso, né? E comparativamente aos outros métodos endoscópicos, tem taxas de ressecções curativas muito superiores, né? E o que é que nós precisamos para fazer uma dissecção submucosa? Endoscópios, aparelhos adequados, né? O ideal, sim, que faça uma angulação bastante ideal 210 graus. Por quê? Principalmente lesão da cárdia, essa região, a incisura tem que ter uma angulação boa, né? Esse recurso auxilia bastante, que é o jato de água, né? Equipamentos com magnificação, principalmente para lesões gástricas, né? É fundamental. Unidade eletrocirúrgica dedicada, bomba de água, caps, os devices, né? Clipes, os próprios knives. Solução de injeção faz muita diferença, né? O ideal é o Mucoap, que é o ácido hialurônico, né? E hoje a gente tem essa possibilidade, que é o Blue Eye no Brasil, né? A gente tinha uma lacuna em relação a isso, a gente acaba usando muito Manitol, Voluven, e essa solução, né, faz a diferença, principalmente naqueles casos mais complexos, com fibrose, localização desfavorável. O insulador de CO2 é fundamental para fazer esse procedimento. Aqui, os vários acessórios, knives disponíveis, tá? O primeiro, como eu já falei, foi o White Knife, e depois vieram vários outros knives, né? Aí depende da localização, depende da preferência do operador, né, para escolher um knife ou outro, né? Mas o importante saber é a característica de cada knife, né? Então, sua capacidade de corte, capacidade de coagulação, que depende basicamente da área de contato. Então, quanto a menor área de contato, como o Nido Knife, corta mais, coagula menos. Knives com maior área de contato, como o White Knife, está no outro extremo, tá? E tem os knives intermediários, que seria o Dual Knife, o Flush Knife, né? Tem o da Microtech agora também, o Gold Knife, está nessa posição mais intermediária, né? E sempre o knives que tem o recurso aqui de fazer infiltração durante o procedimento. E em relação ao procedimento em si, a etapa inicial fez o diagnóstico, precisa fazer uma boa delimitação. Esse caso até foi interessante, que essa lesão foi achada incidentalmente, na pesquisa de Helicobacter pylori. E aí o paciente foi encaminhado para mim porque não se sabia onde estava a lesão. E veja que a lesão está bem atrás dessa prega, que é uma lesão deprimida, né? A cromoscopia é muito importante, mas algumas lesões, a cromoscopia somente não é suficiente para fazer a delimitação, tá? Nesse caso, a gente só tinha esse recurso, o FAIS e a Ion de Carmin, fizemos a delimitação, tá? O que é que usamos, então, para fazer a delimitação? Usamos o próprio knife e usando aqui uma corrente de soft coagulation, tá? Esse é o ajuste que, em geral, eu utilizo, tá? E nem sempre a delimitação é fácil, né? Então, a gente tem que estar muito atento quando nós não temos outros recursos de cromoscopia digital ou magnificação, né? Então, olhando esse caso, aparentemente a lesão está restrita a essa área avermelhada, né, com depressão. Mas se olhar bem, tem uma alteração da coloração aqui no entorno, né? Então, se olhar melhor, olha, aqui com o FAIS. Mesmo com o FAIS, dá para ver que tem um limite aqui, ó, nessa região. Aqui tem uma mucosa alterada, mas aparentemente não neoplásica. Aqui tem um limite aqui, né? Aqui com índio carmim. E aqui nós fizemos a ressecção, incluímos a área da borda, ó, que é um exame da peça. Eu fiz a cromoscopia aqui, corei, e dá para ver que a lesão é muito maior do que ela aparentava ser,
né? Então, é importante ter os fundamentos, né, com a luz branca, obviamente, fazer uma boa avaliação, mas algumas lesões para estômago é fundamental ter gastroscópio com magnificação, né? E aí, o que é que você vai observar? Vai observar a presença da linha demarcatória e a área da irregularidade nessa área interna da linha demarcatória. Então, aqui um exemplo, olha. Então, esse tipo de estômago é muito difícil de ser avaliado. Então, esse tipo de estômago, o ideal é que se faça com equipamentos de alta definição, com recursos como LCI, BLI ou NBI, né? E com magnificação, se possível. Então, olha, aqui dá para ver que está toda alterada, mas aqui ela está um pouquinho diferente. O LCI, ó, ela fica meio alaranjado, e aqui com o BLI. Então, assim, a magnificação é fundamental nesse tipo de caso. Então, aqui, olha, a mucosa alterada, mas não neoplásica, e aqui tem uma linha demarcatória. Aqui, e aqui é a mesma coisa. Até aqui está alterado, e aqui, veja que tem essa irregularidade aqui, ó. Essa área é neoplásica. Então, se vai fazer a ressecção desse tipo de lesão, é fundamental que se tenha o recurso da magnificação. Para cólon também, algumas lesões é difícil de fazer a delimitação exata, né? Aqui é uma lesão não granular, pseudodeprimida, né? E aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá muito difícil de ver os limites, ó. Inclusive, eu estava até errando aqui, até ampliei aqui depois, tá? Então, esse tipo de limite, assim, ó, tem que demarcar. O cólon não é obrigatório, mas para esse tipo de lesão, eu tenho marcado com cada vez mais frequentemente, tá? Então, aqui, ó, né? Veja que eu já estava errando aqui, ó, tanto é que eu ampliei aqui, tá? Esse tipo de lesão, essa é uma boa indicação para dissecção submucosa, porque esse tipo de lesão, quando nós injetamos, em geral, o centro fica deprimido, não pela infiltração neoplásica, não necessariamente, mas pela presença da fibrose, como nós podemos observar aqui, ó, né? Aqui é a muscular própria, aqui se passa a submucosa, mas isso aqui tudo é fibrose, tá? Então, para fazer uma elevação, então esse tipo de caso seria bom utilizar uma solução mais viscosa, né? Tá? Auxilia bastante. Em relação à injeção, então, o ideal usar uma solução viscosa, principalmente no início do procedimento, que a gente precisa acessar rapidamente a camada submucosa, ou quando depara com uma área de fibrose, aí essas soluções auxiliam bastante, tá? Em geral, pode-se fazer com Voluven, Mannitol, mas algumas lesões, esse tipo de solução auxilia bastante e pode facilitar muito o procedimento, tá? Injeção, a gente injeta sempre na parte externa, né? Parte externa da lesão, tá? E eu não injeto em toda a lesão, só injeto na área que eu vou trabalhar em geral, onde eu vou fazer a incisão. Depois eu vou complementando com o próprio knife ou com injeções com o catéter. A incisão é uma fase importante porque se nós aprofundamos o knife, já atingimos os vasos mais profundos, aí já tem um sangramento inicial e isso acaba interferindo porque o sangue acaba infiltrando na submucosa e dificulta a identificação dos planos. Então, essa partida, então uma boa injeção e uma incisão cuidadosa é fundamental para o procedimento deslanchar bem, né? E utilizar os knifes adequados, né? Então, aqui é o exemplificando com o flush knife. Então, para esôfago e cólon, o ideal é um knife de 1,5, tá? E para estômago, knife de 2,5, tá? E o de 2, no Japão, não utiliza muito, tá? Na prática, eu utilizo muito de 2 para tudo, tanto para estômago, para esôfago, para cólon, porque aí você não precisa ter um arsenal muito grande de acessórios. Mas aí, há pouco tempo, o professor Toyonaga veio, ele não se conformava que eu usava os de 2. Aí eu falava, professor, vamos mudar para 2,5. Não, se você faz com 2, faz com 2. Daí pouco ele comentava, mas por que você usou de 2? Vamos mudar, professor. Não, ele ficou... Aí eu falei, professor, manda os de 2 para o Brasil que a gente usa aqui, né? Mas ele não se conformava, porque eu aprendi com ele e ele estava fazendo errado, né? Então ele ficou meio assim, não gostou muito. Estava se rebelando. Aí, em relação à dissecção submucosa, também é uma etapa fundamental, né? Então, o preconizado é fazer a dissecção num plano mais profundo, né?
E sempre usando, assim, da direção da parte aqui próxima do músculo para a parte mais aberta, porque se você faz o movimento contrário, se você tiver um movimento em falso, paciente esse movimento, o knife dá uma escorregada, você vai para a muscular própria, pode perfurar, tá? Então, esse movimento sempre é recomendado, nem sempre é possível, né? E eu gosto de secar bem aqui perto da muscular própria. A corrente, sim, mais utilizada é coagulação forçada e o Swift, tá? É o que a maioria dos endoscopistas utiliza, mas tem colega que utiliza a corrente de corte também, mas aumenta o risco de ter algum sangramento se tiver algum vaso e a gente não identificar, tá? Dissecção, então, bem na muscular própria, tá? Assim, a peça que é a peça ressecada. Então, os vasos precisam estar todos na peça ressecada, exatamente para o patologista fazer uma boa avaliação em relação à invasão, nível de invasão e se tem algum comprometimento linfovascular. Tá? Então, dissecção sempre sob visão direta, identificando sempre a muscular própria, procurando algum vaso, né? Faz a identificação dos vasos, faz a dissecção, coagulação, dissecção, e bem aqui, ó, isso aqui é do professor Toyonaga, tá? Então, ele recomenda fazer a dissecção bem nesse plano aqui, bem no plano mais profundo. Dá um pouco de medo porque os vasos são mais calibrosos, mas é o que é recomendado. E identifica os vasos, faz uma pré-coagulação. É fundamental que quando tem um sangramento, né, como nesse caso, assim, o que acontece? A gente perde o campo muito rapidamente, assim, questão de segundos, assim, até tirar o knife, passar uma pinça de coagulação, pode inundar o campo, assim, né? E tem vasos realmente, arterial, um sangramento violento, assim, principalmente em lesões que tem fibrose. Aqui tinha uma fibrose e eu não consegui identificar bem os vasos. Olhando agora, dá para ver que tem aqui, mas durante o procedimento a gente às vezes não enxerga, e aí sangra. Então, é isso que tem que ser rápido, a equipe tem que ser muito rápida, não dá para ficar, não tem pinça de coagulação, a pessoa perde o time e pode dar trabalho. Aí só para de sangrar quando o paciente já começa a dar uma instabilizada, tá? O que facilita ou pode dificultar a dissecção submucosa é a estratégia, né? Então, só para exemplificar, a gente tem que aproveitar da gravidade, né? Então, aqui é uma lesão da pequena curvatura. Em geral, a pequena curvatura, o pessoal acha que é muito difícil, mas não é tanto. A pior é a grande curvatura, né? Porque a pequena curvatura, nós podemos abordar a divisão frontal e também retrovisão. Então, a gente começa em frontal. Se estiver difícil, a gente tem a possibilidade de ir em retrovisão, tá? Isso acaba, de repente, ficando uma área menor, tá? E aqui, olha, eu às vezes deixo umas ilhas assim, ó, acaba facilitando porque a lesão mantém-se apresentada, armada, ela acaba não retraindo, né? Opa, perdão. E essa aqui, perdão, passou aqui. Essa aqui é a peça ressecada aqui, tá? Essa paciente que era até conhecida lá do professor Eduardo e estava até na casa dele. Aí fez o procedimento e ele falou, não, fica lá em casa porque qualquer coisa eu trago aqui no HC e faço o controle. Aí foi para casa. Eu falei, Eduardo, acho que não é recomendar. Não, pode deixar. Aí ele foi para casa e felizmente não teve nada. Outra, situação que tem fibrose. Essa paciente tinha feito uma mucosectomia, uma lesão de um médico, colega médico aqui do interior. Tinha feito a mucosectomia em piscimil, fazia exames de controle, só que o leito da ressecção possivelmente não tinha sido avaliado. E aí, depois de uns 3 exames, veio com essa lesão e já tinha até a cirurgia marcada. Aí o colega me procurou, tal, doutor, né, não sei o que, tal, voltei uma cirurgia marcada para terça-feira. Aí eu fiz procedimento no domingo. Ele falou, olha, eu quero tentar, mas não quero falar para o colega lá que eu não quero desmarcar a cirurgia. Se der certo, eu vou ligar para ele e vou falar que não vou fazer mais, mas eu fiz no domingo. Felizmente deu certo. Mas assim, então, para lesões que têm fibrose, a dica aqui é um cap cônico, né? Eu já sabia que ia ter uma dificuldade técnica, então eu usei o cap mais cônico, assim, né? Então, facilita a entrada nos espaços menores, tá? Aqui, então, essa lesão era uma LST nodular mista
em que foi retirado só o nódulo. Tinha um nódulo predominante nessa parte central aqui, e foi retirado só o nódulo. Esse caso era a mãe de um diretor-chefe do Dr. Marcos Leira. Aí ele foi, Nelson, tem esse caso, você precisa fazer esse caso, porque se você não fizer esse caso, eu vou perder o emprego, não sei, aquelas coisas, né? Aquele drama. Aí eu falei, poxa vida, os colegas sempre mandam os casinhos bons, assim. Daí, opa, passei aqui. Daí eu entrei já, duas coisas aqui. Eu já entrei com fio para fazer tração, a lesão de cólon ascendente. Usei uma solução, então, de alta viscosidade para ter uma boa elevação, porque eu já sabia que ia ter fibrose, tá? Então, já fiz a incisão, rapidamente já fiz a tração, resgatei o fio aqui, fiz a tração e aí deu para fazer o procedimento. Veja quanta fibrose, né? Então, a gente já tem que estar preparado, sabendo o que é que vai encontrar. Esse caso é bem interessante, esse paciente eu fiz esse diagnóstico, o paciente procurou outro serviço, fez a mucosectomia, e aí deu uma lesão residual, uma recidiva, não sei, na cicatriz. Aí eu pensei, bom, ESD vai bem, porque tem fibrose, e ESD é bom para esse caso de fibrose. Aí eu programei, fiz biópsia, confirmou. Aí eu marquei, sempre a gente faz um centro cirúrgico, paciente entubado, é sempre bom ter cirurgião de sobreaviso, né? A gente não sabe como termina. E aí estava tudo certinho, entrei com o aparelho, parecia que a retração cicatricial tinha até aumentado, né? A lesão estava até afundada, assim. Eu falei, puxa vida, e agora? Será que A gente sempre pensa se vai dar conta de tirar ou não, né? Fala, puxa, será que começa? E assim, uma vez que começa, a gente quer terminar. Agora, se não começar, você pode mandar para cirurgia. Aí fica esse dilema, mas você já montou todo aquele arsenal todo, tal, e aí a gente falou, não, acho que vamos tentar. Até marquei bem pertinho aqui, de tanto medo que eu tava da lesão. Só marquei na cicatriz aqui, mas no final deu certo. Então, esse tipo de caso, a tração ajuda bastante. Por quê? Está muito colado, assim, né? Está muito colado a submucosa está muito fina. Então, tem a mucosa e a muscular própria. Então, veja aqui, a gente vai cortando bem em cima do músculo. As lesões que acomete linha pectina, canal anal, isso eu acho que é uma grande indicação para a dissecção submucosa. A lesão de cólon direito, opera, acho que é mais rápido até, mas esse tipo de lesão que pega a linha pectina, canal anal, eu acho que a dissecção submucosa, assim, tem uma vantagem muito grande em relação às técnicas cirúrgicas. Primeiro que a gente consegue definir bem os limites aqui, e a gente consegue cortar muito, muito preciso aqui, corta, vê a lesão, identifica aqui, a gente corta, sim, olhando ali, que acho que essa visão o cirurgião não tem, né? E a gente leva grande vantagem em relação a isso. Aqui, o que eu usei aqui, fazer uma ressecção sob imersão, né? Ajuda bastante também, tá? A gente consegue identificar bem aqui a muscular própria, submucosa. Tá, fiz então, como é que eu abordo lesão de canal anal? Começo pelo canal anal, solto ali, tunelizo, vou subindo, e aí eu faço a retrovisão e entro do outro lado. Ficou tunelizado aqui, tá? Só ficou pelas laterais aqui, tá? E aí complementa. Ressecção em monobloco, né? Aqui outro exemplo. A lesão quando é assim não precisa demarcar, tá? Porque a borda é bem evidente. E aqui também, para ver como sob imersão a visibilização das estruturas fica muito mais fácil. Quando sangra, que às vezes dá trabalho, porque aí o sangue se mistura na solução, então tem que ser muito rápido para esvaziar, aspirar ou fazer um controle muito rápido do sangramento. Essa paciente, ela tinha feito 3 mucosectomias, paciente de São José dos Campos, veio lá, lesão, tem uma retração muito, muito importante, assim, né? E era a única chance para ela antes de ir para a cirurgia. E aí também, esse tipo de lesão, a tunelização é muito importante. Por quê? Porque quando a gente solta só a borda, quando chega no meio ali, que a lesão tá solta, a gente não consegue avançar na parte da cicatriz. Aí teria que fazer a técnica híbrida, tá? Então aqui eu fiz o quê? Fiz a opção pela tunelização. Tunelizei, cortei essa parte principal da fibrose, né? E a gente fica sempre com medo de perfurar. Então aqui, a gente foi muito perto da peça, até furei a peça aqui. Mas é melhor furar a peça do que entrar na parte pararretal, tá?
uma coisa que chega para a gente, paciente com tatuagens. O paciente é feito uma mucosectomia, ó, de uma lesão de crescimento lateral de reto, PICIMIL, houve recorrência e, não sei por qual motivo, foi feita a tatuagem, mas a lesão estava bem em borda anal já. Feita a tatuagem, encaminhado para cirurgia. Daí esse paciente até procurou o Dr. Paulo Sakai, paciente de Vitória. Aí procurou o Dr. Paulo, aí ele me ligou, falou, Nelson, onde você está? Ele falou, eu estou aqui perto ali do laboratório, lá, perto do consultório. Vem aqui que quero conversar com você. Vem agora. Aí eu falei, fui lá e estava com a paciente. Aí eu vi o caso e eu falei, acho que não dá, não dou conta de tirar isso aqui. Aí a paciente estava desesperada, que, assim, era jovem, colostomia definitiva ia alterar muito a qualidade de vida dela. Aí eu falei, olha, acho que é um caso muito difícil, melhor operar, tá? Eu falei, doutor, mas se fosse a sua mãe? Não, se fosse minha mãe, acho que ia tentar. Eu falei, doutor, então tenta. Aí a gente marcou lá. Aí tem umas coisas que acho que é assim, sei lá, umas forças ocultas, né? Aí na véspera, eu marquei no sábado. Aí na sexta-feira eu comi um negócio, mas passei mal. Dia assim, assim, não consegui sair do banheiro. Fiquei das 8 da noite às 2 da manhã no banheiro, que eu não conseguia levantar. Vomitando e tudo, assim, não consegui nem levantar. Aí eu acordei, aí dormi um pouquinho, acordei, e falei, como é que é o procedimento? Eu falei, caramba. Aí eu falei, bom, caso é difícil mesmo, eu falei, vou injetar, não vai subir, eu falei, não dá para fazer, e vou embora, né? Aí cheguei lá, doutor Paulo, toma um Buscopan aqui, já tem, né, o doutor Paulo prevenir. Toma esse Buscopan, toma uma água de coco. Aí tomei lá, aí comecei a fazer e o negócio foi, quer dizer, então, assim, aí esse dia é um negócio meio assim, que às vezes você acha que vai ser difícil e não é, e acha que vai ser fácil e não é, né? É um procedimento realmente, assim, então assim, é desafiador, mas por isso que é gratificante, porque, e assim, né, a gente ajuda muito o paciente, conseguir ressecar em monobloco. Alguns outros casos difíceis, ó, esse caso aqui, paciente tinha uma doença inflamatória, tinha uma lesão de crescimento lateral, fez aqui a mucosectomia, controle de 4 meses não tinha nada, depois de 19 meses, ó, a lesão está inteira aqui. Esse paciente de Campo Grande. Aí o paciente me procurou, eu falei, puxa vida, né? Mas aí a gente fica meio sensibilizado, porque aqui, paciente doença inflamatória, lesão aqui pegando linha Pictet, aqui é canal anal, né? Aí não tem outra opção para o paciente. Aí a gente acaba tentando fazer. E aí, no final, deu tudo certo, né? Então, veja que o método assim, é desafiador, dá trabalho, talvez nem valha muito a pena, assim, do ponto de vista assim, de fazer. É melhor ficar fazendo colonoscopia. Tanto é que nos Estados Unidos uma coisa não é devagar exatamente por isso, porque dá muito trabalho, muita transpiração e pouco retorno, assim. Mas quando a gente consegue fazer a ressecção, assim, a gente vê que vale a pena fazer, né? Assim como nesse caso, gastrectomizado, tem uma lesão aqui na cicatriz, tá? Então, esse tipo de lesão, ó, a magnificação ajuda muito. Só com luz branca, muito difícil fazer para definir limites e assegurar de que é uma lesão neoplásica. Aqui também, ó, clipes cirúrgicos, fio de sutura, tal, mas deu para ressecar em monobloco. E assim, às vezes a dificuldade é a indicação. Esse caso chegou, tinha essa imagem, o colega me mandou essa imagem e falou, Nelson, estou com esse caso, adenocarcinoma, você acha que tem indicação de ressecção endoscópica? Eu falei assim, eu preciso fazer o exame dessa paciente. Às vezes eu faço ressecção direta. Essa eu falei, puxa, eu preciso avaliar se é uma lesão de mucosa ou se é uma lesão mais profunda. Aí eu fiz a endoscopia. Aí fiz, olhei. É engraçado, porque mesmo com magnificação, a gente não vê muito tumor na superfície, assim. A lesão como um todo é feia, mas se olhar os padrões glandulares vasculares, tem muita inflamação e tinha umas áreas que eu via o vaso que eu falei, aqui é tumor, eu não tive dúvida, mas olhando geral, assim, a gente pode ser traído. Aí, a paciente era japonesa, conhecia várias pessoas no Japão, aí mandou um especialista lá, um expert japonês em câncer gástrico. Ele olhou e falou, isso aí para mim não é câncer, ele falou. Ele viu as duas endoscopias, a primeira, assim, ele tinha a mesma informação que ele. Eu falei, isso aí para mim não é câncer, isso aí é tudo péptico. Trata 3 meses e aí se for tumor, aí opera. Aí o colega que tinha me encaminhado também, é um especialista em câncer gástrico, cirurgião, aí eu falei, olha, para mim é câncer, e eu
eu acho que se for para tirar, tem que tirar agora. Ficar esperando 3 meses vai aprofundar. E aí ele falou, eu também acho. E aí falou para a paciente, olha, a nossa opinião é melhor ressecar agora. Resseca agora, é a hora de ressecar agora. Se a senhora quiser esperar 3 meses, espera e... Aí a paciente falou, não, eu quero fazer ressecção endoscópica. Aí a gente foi, no dia do procedimento, esse caso que eu fiz com o professor Toyonaga, que eu usei o knife de 2, ele ficou meio assim, chateado. E aí, olha, mas aí, assim, por isso que o câncer gástrico realmente desafia muito. E aqui, nessa imagem, eu não tenho dúvida, é o mesmo aparelho, mesmo assim, tudo igual, mas aqui, muito nítido, né? Câncer aqui, essa parte aqui, né? E aí, nós fizemos ressecção endoscópica, usamos também tração aqui, tá? Esse mecanismo de tração dá para fazer tração e, assim como introduzir esse catéter e empurrar a lesão também, tá? E aí, fez aqui a ressecção, olha. E aí, é interessante porque, olhando a peça, realmente a lesão não é muito profunda assim, né? Porque tirei aquela fibrina e é uma lesão superficial, lesão de mucosa, né? Então, o paciente se beneficiou bastante desse procedimento. Estou quase finalizando já. E falando como o câncer gástrico é difícil, fiz esse diagnóstico, né? A lesão está bastante evidente aí, né? Daí fez a ressecção endoscópica, aí exame de controle. A cicatriz está ótima, né? Aqui, Mas antes de ver a cicatriz, eu vi que tinha uma outra lesão aqui, Isso depois de 4 meses, pouco tempo depois do procedimento. Aí eu falei, nossa, tinha outra lesão aqui que eu não vi, pensei. Aqui, olhando aqui, luz branca, cromoscopia, aqui não sei se é FAIS ou BLI. Cromoscopia com Carmin, mas assim, olhei e falei, isso aqui é câncer. Aí eu falei, vamos ver, comparar com o primeiro exame, que eu tinha feito o diagnóstico. Então, esse aqui é o primeiro exame, esse aqui é o da cicatriz, esse aqui é a lesão. E aí, é bem aqui, mas é muito difícil, né? Muito difícil de fazer o diagnóstico. Então, tomar muito cuidado com as lesões sincrônicas, obviamente as metacrônicas também. E as lesões indiferenciadas também, né? Para falar um pouquinho. Então, são lesões que ressecção endoscópica a gente tem que indicar com muito critério, né? Então, por quê? Essa aqui eu fiz essa endoscopia, achei essa área alterada, biopsiei, adenocarcinoma. Aí o colega cirurgião já mandou, falou, Nelson, estou com um caso aqui que você fez, tal, mas deve ser aqueles casos que você tem dificuldade de identificar a lesão, ele falou. Aí eu fiz exame de controle, quase 2 meses depois, e aí, estava bonitinho, sim, não tinha nada. Não consegui identificar a área assim, com certeza, de tumor. Eu sei que é por aqui, tem até uma área aqui de biópsia, possivelmente. E a paciente falou, eu quero um tratamento, ou endoscópico ou cirúrgico. Eu não quero fazer endoscópico e depois partir para a cirurgia. Eu falei, não, é melhor a senhora operar direto. E aí, fez a cirurgia, eu abri a peça, não identifiquei a lesão, sabendo onde estava, assim, falei, não, a lesão está por aqui, tal, parede posterior do antro. Só o Dr. Filadelfo, patologista, que depois me sinalizou onde é que estava o tumor. Então, lesões indiferenciadas, realmente indicação endoscópica, eu sou muito criterioso, tá? Só quando dá para definir bem a lesão muito pequena, eu tenho certeza que não tem lesão no entorno. Muito obrigado pela atenção, gente. Pessoal, alguém com alguma dúvida para começar aqui? Enquanto isso, a gente vai preparando o Dr. Gustavo Quadros para entrar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou só dar um pontapé inicial aí. Então, Nelson, a gente lá com o endoscópio fazendo exame diagnóstico se depara com uma lesão e vem a dúvida, né, então isso aqui dá para fazer mucosé, dá para ter que fazer SD, e uma lesão com centro deprimido, você acha que não vai elevar, às vezes até se vou fazer a mucosé, não eleva. Então, a questão é, não elevou, isso é uma indicação para ESD, para o procedimento da mucosé, ou não elevar não é um sinal crítico, né? Dá para, de repente, continuar? Eu acho assim, sempre é bom, eu avalio sempre a morfologia, a luz branca acho que é fundamental, quer dizer, eventualmente o pessoal
manda caso para mim, já não tem nem luz branca, já manda direto com cromoscopia ou assim. Então, acho que uma boa propedêutica endoscópica é fundamental, né? O que eu faço? Assim, a gente tem muita vontade de apertar o botão lá, pôr BLI, faz, e jogar o corante logo. Mas acho que assim, não pode, tem que segurar ali na luz branca. A minha assim, opinião a maior informação que eu tenho, né, da natureza da lesão, eu tenho com a luz branca. Então, eu faço uma boa propedêutica. Fico lá olhando, aspiro, insuflo, fico olhando. Aí, sei lá, eu tenho 60% de, sei lá, da minha opinião. E aí depois você vai usando outros recursos disponíveis, que você tiver, BLI, essa coisa toda. Aí você vai incorporando, agregando informações, né? Então, aí, no momento da injeção, também é uma propedêutica também. Aí, se não elevou, aí você vê, se já fez uma boa propedêutica, se não elevou porque é só por fibrose, aí eventualmente você pode ser um pouquinho mais agressivo, mas se essa não elevação, você achou que é pela natureza de eventual infiltração, ou você encaminha para cirurgia ou para um centro para fazer dissecção submucosa. Mas é uma dúvida bem frequente essa. Então, eu acho que assim, se você acha que é benigno, aí você pode eventualmente ser um pouquinho mais agressivo, acho que é a resposta. Se é suspeita de degeneração, aí é melhor não abordar. Alguém? Vocês estão com o Dr. Gustavo aí já na agulha? Quer pôr ele aí? A gente já falou oi para ele. Espera aí, Gustavo, que a gente já está te preparando aqui. Abre sua câmera aí, Gustavo. Tá nos ouvindo? Peraí, tô ouvindo. Opa, Só o compartilhamento que eu não tô conseguindo aqui. aí, estamos te vendo agora. Cadê aqui? Ele não tá aparecendo a guia minha do PowerPoint. Pelo Google Meet aqui eu sempre apanho. Agora a gente está te vendo. Só fica à vontade aí para. Tá. Quem que tá aí no audiovisual, mas só para me ajudar aqui no compartilhamento pelo Meet. Espera aí que o Albert vai te dar umas dicas aqui, espera aí. Boa noite. Por favor, lá embaixo, na barrinha de baixo, tem um quadrado com uma setinha apontando para cima do lado de uma mãozinha. Não, sim, tudo bem, tô aqui. Deixa eu já abrir o PowerPoint. Deixa eu abrir. Tá, clica nessa setinha e vai escolher PowerPoint. Então, aí que tá, não aparece. Lá em cima tem janela. Nesse quadro, né, porque ele vai mostrar isso. Tô em janela, tô exatamente Tá, aqui. escolhe a tela inteira então. Tela inteira também não aparece. Eu acho que eu vou ter que fazer, acho que eu já sei aqui. Cancela Ele essa tem que estar telinha, clica de Ele novo. tem que estar no nessa- Mac no mesmo. Aqui. Então, ele tem que estar no mesmo negócio aqui do Mac. Isso. Aí, Apareceu? agora estamos vendo você e a apresentação. Tá, bom. Então, primeiro, fiquem tranquilos que eu vou ser breve. Primeiro, eu queria agradecer ao Concon, o Marcelo, Daniel, o André, Fernando. E parabenizar demais o Nelson, um cara que eu admiro demais. Falei pra você, né, Concon? Pô, cara, demais, né, cara? Essas coisas que o Nelson faz é uma coisa fantástica. Coube a mim uma parte bem mais simples, bem mais tranquila. Na verdade, eu já queria até agradecer a SciTech quando eu pedi uma ajuda para eles, que eu queria fazer um estudo sobre mucosectomia, que como o Nelson comentou, a dissecção de mucosa é algo muito complexo e não muito disponível, né? Na mão do Nelson parece que é tudo fácil, mas a gente pena muito para fazer, não é algo que a gente consegue ter todo dia para ter uma curva de aprendizagem rápida. Então, realmente, a gente precisa tentar otimizar ao máximo possível as possibilidades da gente tratar bem o básico do nosso paciente. Aqui eu recebo também vários colegas que enviam, e às vezes tem, como o Nelson comentou, a tatuagem, tentativa de ressecção incompleta e tal. A gente vai pensando como é que a gente otimiza, né? Quando a gente vai fazer a questão, o ensino com os residentes, fica sempre aquela questão de o tempo. Então, eles vão fazer, às vezes, a gente sabe, a gente passou por isso, todo mundo, né? Você faz ali uma bolha, às vezes injeta muito rápido, às vezes tem alguma outra questão que a bolha não espalha da maneira que a gente quer, a lesão não sobe da maneira que a pessoa quer.
aqui eu comento, né, falo assim, você tem que soltar o peso da agulha dentro da sua mucosa, para a lesão subir, senão ela espalha. Mas com soro, realmente, às vezes, é mais difícil o controle técnico. E quando a gente parte por substâncias como o Voluvem ou outras, e se torna mais tranquilo. Mas até então a gente não tinha disponibilidade em bula, em código, inclusive, para a gente poder solicitar para operadoras de saúde uma substância, coisa que a gente tem hoje. Eu tenho feito isso e a gente tem tido, na grande maioria das vezes, uma facilidade até de uso. As operadoras costumam entender que isso é uma coisa benéfica, está no rol, é uma substância para a gente estar utilizando. E aí eu conversei com a SciTech para ver se eu conseguia alguns DUI, para a gente fazer um estudo com a pessoa que trabalha aqui comigo, com a Isabela e com a Maísa, com a ideia de ser, inclusive, a dissertação de mestrado delas aqui pela Faculdade de Medicina de Rio Preto. E aí pediu para eu apresentar esse estudo. Na verdade, eu acabei fazendo o inverso, né? Falei, bom, é uma oportunidade que eu tenho de estar com pessoas de alto gabarito, para que eu consiga, inclusive, pensar, aproveitar o Nelson, aproveitar vocês, para pensar, de repente, que eu posso otimizar nesse protocolo para atingir algo mais importante para os nossos pacientes. Esse estudo, na verdade, ele está com o protocolo pronto, já na plataforma Brasil. A reunião do Comitê de Ética vai ser semana que vem. Então, a gente está na fase de recrutamento de pacientes, mas permite emendas com relação a mudanças estruturais no protocolo. Então, na verdade, a ideia hoje é mais dar um spoiler sobre qual que é a ideia, sem resultados, obviamente, porque o estudo não começou. Se tudo correr bem, for aprovado semana que vem mesmo, ou assim que a gente tiver aprovação pelo Comitê de Ética, a gente vai começar a chamar os pacientes e está fazendo. Então, esse uso dessas substâncias hiperosmolares, né, eu comecei a ver mais, assim, nesses artigos mais velhos, 2008, 2007, né? Principalmente com relação à característica elétrica. Foi antes do que me chamava atenção. Eu trabalhava com uma outra unidade eletrocirúrgica, mais básica, e, nossa, penava muito, né, para fazer, principalmente, dissecção de submucosa. Era algo muito, muito mais desafiador. E esse estudo, por exemplo, onde ele vê as características elétricas dessas substâncias, ele mostra para a gente algo que, com relação à resistência tecidual, se a gente tiver uma substância de maior impedância, talvez eu vou ter uma dificuldade de transmissão de corrente elétrica. Isso se comparado com uma substância básica como o soro fisiológico, ele tem uma transmissão melhor. Isso até parecia ser um pouco de verdade nas unidades mais antigas, mas nas unidades inteligentes parece que é até o contrário. Parece que uma alta viscosidade facilita, na verdade, o controle térmico e até evita complicações, né? Então, isso hoje eu acho que é uma coisa até benéfica. E aí a gente foi vendo outros estudos para elaborar esse protocolo, principalmente com relação à durabilidade de tempo da lesão. Esse estudo, por exemplo, ele compara várias substâncias que estão listadas para vocês. Todas vão ter como base de comparação o soro fisiológico, que é o que a gente usa, a maioria usa até pela sua disponibilidade. Então, quando a gente compara a formação de bolha, né, avaliando aqui até 1 hora, então ele pega um modelo animal, faz um recorte do modelo animal, e faz a injeção ali de 2 ml e vai acompanhando ao longo de 60 minutos essa involução da bolha. E aí identificando, então, que quando eu tenho uma substância de maior viscosidade, eu tenho uma altura maior da lesão, comparada com o soro fisiológico, e também tem uma manutenção dessa bolha ao longo de 1 hora, muito maior quando eu comparo com uma solução básica como o soro fisiológico, né? Então, daí a gente já pode pensar de que eu tenho mais tempo para trabalhar, mesmo pensando numa mucosectomia. É simples depois que você já tem bastante expertise, mas, às vezes, mesmo com uma certa experiência, dependendo da localização, a gente sabe que exige um pouco mais de dificuldade ou de tempo, digamos assim, né? Esse outro estudo também comparativo, ele mostra, então, quanto que cada substância durou para a manutenção de uma bolha adequada, né? Ele coloca aqui, por exemplo, soro fisiológico, uma média nos procedimentos de 12 minutos, enquanto outras substâncias chegaram aí a 41 minutos de manutenção da bolha para que o endoscopista possa trabalhar de maneira mais adequada. Esse outro estudo foi interessante, um randomizado, mas também evoluindo,
fazendo avaliação da durabilidade da bolha. Todos esses produtos que estão aqui embaixo foram avaliados, inclusive o ácido hialurônico, que é a base do Blue Eye. E aí ele mostra aqui que claramente que comparado com o soro fisiológico, o ácido hialurônico foi o que mais manteve ali, então, uma elevação da bolha ao longo dos 20 minutos iniciais. Aquela bolha inicial, ela praticamente se manteve muito semelhante ao longo dos primeiros minutos. E já faz uma comparação com relação ao tamanho, durabilidade e quais seriam as desvantagens, né? Então, aqui, o ácido hialurônico, por exemplo, está entre os produtos que a gente tem maior duração dessa manutenção de bolha. É claro que a gente vai ter que sempre avaliar questão de custo, né, essa inter-relação de custo e disponibilidade, mas realmente a gente pode ter, de repente, alguns efeitos benéficos. Esse estudo é uma revisão sistemática já, é uma meta-análise, que eu vou trazer duas para vocês, que é bem interessante para a gente avaliar, onde ele viu outra característica, avaliação com relação à ressecção em bloco e lesões residuais. Então, será que eu tenho alguma alteração entre o pool de artigos ali que ele estudou, que foram 5 artigos, com relação a ter maior chance de ressecção em bloco ou maior chance de lesão residual, se eu escolher uma solução hiperosmolar ou se eu escolher solução salina? Então, aqui as lesões são as mais variadas possíveis com relação a tamanho, gira em torno ali de 20 milímetros mais ou menos. Esses são os 5 estudos que ele avaliou, mostrando cada solução que cada estudo fez o RED com o soro fisiológico, que é na parte de cima. Na parte de baixo, ele coloca o tamanho médio das lesões dos 2 grupos, quando ele fez esse paralelo. Então, 20 milímetros de média de lesão da solução salina e 21 milímetros com relação a uma solução mais viscosa. E o que ele observou foi o seguinte nessa meta-análise: quando eu uso uma solução de alta osmolaridade, eu tenho uma maior chance de ressecção em bloco, numa mucosectomia, principalmente em lesões acima de 20 milímetros. E, por outro lado, quando eu jogo por efeito adverso, digamos, para lesão residual, quando eu uso solução salina, eu vou ter maior chance de lesão residual. Obviamente, se eu deixei lesão, com certeza vai ser o contrário. Então, eu tenho realmente ali um aparente benefício quando eu uso uma solução hiperosmolar para mucosectomia, principalmente para lesões maiores, para esse tipo de técnica, quando comparadas, então, com a solução salina de maneira tradicional. Esse ano foi publicada uma outra revisão sistemática e uma outra meta-análise, artigo de revisão já com 13 estudos incluídos, também falando sobre a ressecção em bloco. Então, aqui fazendo essa comparação, mostrando também que existe um benefício, uma maior, digamos assim, probabilidade de eu conseguir o meu efeito de ressecção em peça única e sem deixar lesão residual, quando eu utilizo esse tipo de solução. Aqui ele faz uma estatística interessante, ele bota, digamos assim, se você tivesse tudo à disposição, de acordo com o pool de artigos, qual que é a probabilidade ali em cada segmento de você fazer uma ressecção em bloco. Então, em amarelo, por exemplo, que é a solução hiperosmolar, a gente vê uma clara vantagem quando a gente compara com outros tipos de substâncias para a possibilidade de ressecção em bloco. Aqui seria uma probabilidade, né? Não que eu não consiga o zero ali, não quer dizer que não consigo solução salina, mas se eu tiver isso em comparação, eu vou ter um poder, digamos assim, de conseguir meu objetivo maior quando eu utilizo uma solução desse tipo. E aí ele fez essa mesma estatística com outras coisas, né? Taxa de ressecção completa, tempo para o operador, que economiza o tempo para o operador, por não ficar necessitando ficar reestilando ali produtos, a injeção de volume menor, o custo, aí vai entrar numa particularidade que realmente o custo é a questão maior, e taxa de recorrência menor. Então, basicamente, das possíveis vantagens de eu estar usando esse tipo de produto dentro da área da endoscopia, realmente a questão de custo é uma questão mais impactante. E aqui eu já vou até com uma parte, vocês têm serviço também de endoscopia, e muita gente fica, até eu pessoalmente, ficava bastante inconformado com algumas coisas. Então, não ter uma opção para eu estar utilizando e autorizada, né, um código para ANS e tudo, porque tudo que a gente usa, na verdade, a gente adapta para endoscopia. Mas, inclusive, a gente usa sem ter uma indicação em bula para aquilo que a gente está fazendo, e tudo entra para a taxa de sala, né? Basicamente, quando a gente não tem uma autorização prévia, acaba assim rodando. E realmente eu tinha começado há um tempo, até por teste, a usar o Voluvem
para estar fazendo as mucosectomias. Eu falei, poxa, realmente parece que dá para tirar tranquilamente muitas lesões ali, se não falar a maioria com solução salina, mas realmente é mais confortável. E parece que pode ter algo diferente. Então, quando veio esse produto para cá, eu fiz essa solicitação que fui prontamente atendido. A gente fala aí sem viés, o viés da doação, né? Isso a gente vai descrever, obviamente, mas sem viés qualquer com relação a, tem que ser assim, nada, pelo contrário. Por isso que eu gosto muito das pessoas ali, porque realmente a gente fica bem à vontade. A gente vai fazer um estudo paralelo, vamos ver o que vai acontecer, porque quando a gente fala que acha alguma coisa, não dá, né? A gente precisa ter uma resposta com relação a isso do ponto de vista científico. Então, qual que foi essa ideia inicial? A gente usar a solução salina com um produto que a gente tem no mercado hoje, não conheço outro produto que a gente tenha, que é o Blue Eye. Esse Blue Eye é ácido hialurônico com azul de metileno, e fazer um RED com o soro fisiológico e índigo carmim, tá? Que é algo que eu costumo usar na rotina. Então, a gente fez primeiro um piloto com a patologista. Então, pegou uma lesão, tinha até um mini pedículo ali, mas assim, essa de cima a gente fez com soro fisiológico índigo carmim, e eu tirei mais ali para baixo na base, ele deu uma margem legal. E a segunda, mas olha como é que a bolha já é diferente, né? Na de baixo é que a gente usou o Blue Eye, usou uma seringuinha, a seringa tem 5 ml. Então, a gente vai fazer o 5 com 5 ml para ter uma ideia de volume, né? Então, olha como é que a bolha já parece diferente, né? Mesmo, claro, sendo foto, mas como ela já parece mais firme. E é isso mesmo que acontece. Quando a gente tira a peça, olha como é que fica a peça ali do lado direito, né? Parece que fica uma peça mais interessante. Mas falei, poxa, mas será que isso pode dar, além dessa possibilidade de erguer mais, que é o que na prática a gente acaba notando, e daí que aquelas revisões sistemáticas e meta-análises acabam falando que você tem mais chance de fazer uma ressecção de lesões de 20 milímetros ou maiores em peça única com essas soluções de hiperosmolares, porque realmente a hora que ela sobe, esses 2 centímetros na bolha, ele fica menor, entende? Porque você cria digamos assim, um subpedículo ali, que você consegue abaixar, e na verdade essa distribuição apical da lesão ficou ali naquela montanha que você criou. E quando a gente usa a solução salina, a gente não consegue uma elevação, uma altura tão grande como a gente consegue nessas soluções. Ela espalha mais, e aí acontece às vezes até o contrário, que a minha alça até não cabe, né? Então, realmente, me parecia ter um benefício que a gente vai tentar ver se é real ou não. Isso eu mandei para a patologista, então conversei com ela, que vai participar do estudo. Falei, eu vou te mandar duas peças aí, não vou te falar o que é, mas expliquei a ideia do estudo. Falei, você põe aí o que você acha interessante, até para a gente ver o que a gente vai colocar para o estudo, se é avaliação de margem profunda, o que você quer usar, claro, fazer um arquivo de fotos e tal. E essa é a primeira peça que a gente usou a solução salina índigo carmim. Então, ela colocou aqui como adenoma serrilhado e margem de ressecção 3 milímetros. Ela colocou aqui uma margem que foi mais em profundidade, ela não colocou a lateral, que eu tinha pedido também. Mas é claro que era uma característica de lesão que vai ser mais para baixo, essa daqui. Mas no protocolo de estudo a gente vai querer que ela meça toda a parte lateral, né, com arquivo de fotos também, e em profundidade para a gente estar fazendo essa avaliação. E essa é a peça com o Blue Eye. Olha como é que ela já chegou diferente, né? Muito mais alta, 4 milímetros ali de 1 milímetro, isso já representa algo interessante do ponto de vista microscópico, né? Então, a gente já tem uma peça um pouquinho diferente. Olha quando a gente compara as duas, né? Aquele azul que eu tinha já sumiu, não sei se isso para o patologista faz grande diferença, mas ela retraiu já no formal, enquanto a outra peça parece que se manteve mais estável. Então, a ideia nossa de avaliar nesse estudo é, primeiro, se eu consigo realmente usar uma seringa, né, ou se eu preciso de mais, para fazer lesões para mucosectomia, e se eu vou conseguir fazer ressecções de lesões de 20 a 30 milímetros, em peça única ou não, utilizando esse tipo de produto. Qual que seria, então, a margem que eu vou ter, lateral e em profundidade, claro, tipo histológico, complicações, essa parte. E, por fim, depois da avaliação patológica, a gente fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, no caso, com 3 meses, para avaliar a lesão residual e aí fechar, digamos assim, a primeira etapa desse estudo. Esse estudo, a ideia vai ser randomizado, a gente já preparou a randomização, inclusive, hoje a residente ficou fazendo isso, e a ideia é
do protocolo que foi enviado é fazer essa randomização triplo cego, né? Então, claro, o paciente não vai saber, eu não vou saber que produto que vai estar sendo usado, vai ser colocado todos numa seringa de 5 ml da mesma coloração, a gente vai tirar dessa seringa original, e o patologista também não vai saber o que ele vai estar recebendo, tá? E aí, na verdade, a ideia hoje era passar um spoiler desse protocolo, pedir até uma ajuda se vocês acham que tem alguma coisa interessante a mais para avaliar, ou se de repente estou sendo muito pretencioso de lesão de 20 a 30 milímetros, de repente baixar isso um pouco, porque pode ser feito emendas para o protocolo de estudo. E aí o Marcelo, o Concon, todo mundo, se me permitir, assim que a gente tiver os resultados, ano que vem a gente pode apresentar os resultados deste protocolo de estudo e os outros protocolos que a gente está finalizando esse ano sobre célula-tronco na área de endoscopia também. Fora isso, não quero ocupar muito tempo de vocês, queria mais ficar à disposição para perguntas ou para comentários e críticas, que é o mais importante até para mim, do ponto de vista de eu conseguir melhorar esse projeto antes dele ser iniciado. E aí depois já deixo para a parte principal da noite, né, que é a próxima aula sobre os vinhos. Agradeço mais uma vez, Concon, Marcelo, Daniel, André, Fernando, Nelson, parabéns e desejo uma boa noite a todos. Obrigado, Gustavo. Nós estamos com você na tela ainda. E aí eu vou tomar a liberdade de pedir para o Nelson fazer um pequeno comentário a respeito do estudo. Parabéns pela ideia, eu acho que é muito bacana. A gente quer sim que você volte com os resultados aqui para nos contar, tá? E aí eu vou passar aqui o microfone, acho que você não está nos vendo, mas nós continuamos vendo você. E aí o Nelson faz um pequeno comentário aqui. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Oi, Nelson. Tudo? É muito interessante o seu trabalho. Realmente a gente tem algumas convicções, mas né, acho que esse estudo vem para assim, ou confirmar ou de repente mostrar que a gente está errado, né? Talvez seja interessante colocar aí, tipo, a gente faz uma avaliação em relação ao grau de dificuldade da lesão. Você olha e fala, essa lesão está numa localização desfavorável, porque varia muito, sabe? Depende, está numa localização fácil, depende da solução que você injeta, vai bem. Outras, está num local difícil, talvez a solução faça a diferença. Então, você poderia, de repente, postar, lesões. Aí você pode até, de repente, criar mesmo sendo subjetivo, lesão em posicionamento fácil, médio, difícil, sei lá. Outra coisa, assim, em relação à experiência do operador, né? Hoje, antes de vir para cá, estava o residente lá, injetou, fez uma bolha perfeita, assim, mas era o R1 que estava fazendo. Aí ele teve aquela dificuldade, mas a bolha estava tão boa que a ressecção ficou excelente, né? Então, talvez levar em consideração essas duas coisas, dois fatores, né? Também acrescentar, não sei como é que você poderia incluir isso, mas eu acho Você acha que de repente aí ou talvez ou colocar lesões só de sigmoide, vai ser difícil ser objetivo, né? Claro que tem sigmoides e sigmoides, mas de repente colocar sigmoide pensando na tortuosidade, ou de repente não sei eu que faço, de repente eu pedir para residente fazer ou alguém de menor experiência para não sei, entendeu? De repente posso ver essa diferença para residente. Não sei, o que você acha? Então, porque assim, a localização, por exemplo, a gente faz dissecção, fala reto, mas tem lesão de reto que parece que ela já está pulando fora. Outras você olha e fala, é difícil, entendeu? Então, acho que não só pelo segmento, mas talvez você tire uma foto, sei lá, 4 fotos, mostre para alguém. Essa lesão, qual seria o grau de dificuldade para ressecar essa lesão? Mesmo sendo subjetivo, ia ter um critério ali, sabe? Porque só localização, por exemplo, pode estar para cada obstrução, para lá, está em cima da válvula. Lesão em cima da válvula, por exemplo, é uma lesão de alto risco para perfuração, né? Então, eu acho que não só pelo segmento, mas depende, se cria um critério, lesão que está no vale, está no ápice, está para lá, sabe assim? Um critério para quantificar o grau de dificuldade daquela lesão, especificamente. Tá. Eu acho que vai ter, vou pensar alguma coisa. Acho que o objetivo não tem nada, né? Eu não conheço nada, algum critério objetivo de pontuação, assim, a gente não tem, né?
Você conhece alguma coisa? Não tem, né? Tem que pensar, a dificuldade vai ter que ser minha mesmo, né? Eu avaliar mesmo, às vezes fazer o que Isso, você pode falou ser, mesmo. outra pessoa avalia, entendeu? Olha, um outro operador, também você manda para mim, eu recebo muita imagem assim, sabe? Ah, lesão não sei o quê, aí você olha, você já bate o olho e fala, ah, essa lesão aqui é capciosa, aí você vai lá, realmente é difícil, outras não, mas em geral, com a foto a gente consegue uma boa avaliação. Por que que eu falo isso? Porque chega um paciente, aí eu falo, essa lesão aqui eu preciso fazer uma endoscopia, uma colonoscopia previamente para fazer a ressecção endoscópica. Por quê? Porque eu preciso sentir ali, sabe? A lesão de seco, por exemplo. Depende da lesão, a foto está perfeita ali. Mas você vai no momento, de repente o aparelho nem chega estável, sabe? Está angulado e tal. Ah, sim, sim. Né? Então, é uma situação, assim, isso não só na foto, mas tem situações e situações que talvez você pudesse incluir, sabe? Porque senão vai dar um viés muito grande, assim. Você pega um operador muito experiente, outro com pouca experiência, de repente o experiente vai, independente da solução, ele vai muito melhor que o outro, sabe? Assim, então a gente tem que colocar para não dar esse viés, talvez. Tá. Não, perfeito. E olha que bacana aqui, Gustavo, aqui no chat tem a doutora Rosângela, que é patologista aqui em Campinas, que até pediu para eu encaminhar para ela o seu contato, porque ela quer trocar umas ideias com você. Então depois eu faço isso em off, e ela estava assistindo a sua apresentação e quer conversar com você. E algumas manifestações aqui no chat também de parabéns aos dois palestrantes. E caiu? Bom, então vamos continuar aqui. Podem preparar os vídeos. Eu vou chamar agora a Links para dar a mensagem dela enquanto a gente estiver preparando a próxima apresentação do Fabrício. Links e a MS. Querem já vir aqui na frente? Que daí você já... Olá, obrigada, boa noite. Primeiro, doutor Nelson, obrigada aí pela participação e por essa aula. É um prazer estar mais uma vez aqui no Gastro com Vinho e agora como Links Medical. A Links, ela tem uma história de parceria muito bacana com o Gastro com Vinho. O ano passado, em 2022, nós lançamos o Brivil, que é o colangioscópio de alta resolução. Então, foi aqui que a gente lançou em primeira mão para vocês. E hoje, agora em 2023, finalizando o ano com o Blue Eye. A Links, ela é uma empresa que busca a inovação, que busca as melhores tecnologias para vocês e, consequentemente, para benefício dos pacientes. Vocês podem colocar o vídeo para mim? Um vídeo aí para vocês. Bom, o grande lançamento aí para vocês agora aqui em primeira mão, a Links Medical está trazendo para o Brasil a Ovesco. Tá? Então, o grande lançamento vai ser no SBAD, estão todos convidados, o stand 44 e 45 vai estar em frente à Sobed, então, para quem for o SBAD esse ano, por favor, passem lá para nos prestigiar e para tomar um café, tomar um chamate lá com a gente, tá bom? E para o ano que vem, fica a dica, doutor Marcelo, doutor Concon, a gente trazer o Ovesco aí, alguma coisa, algum material aí, alguma aula bem legal sobre o Ovesco para vocês, tá bom? O Fernando Oliveira, que é o nosso CEO, ele não pôde estar, justamente porque está aí nos trâmites aí para trazer os materiais aqui para fazer o hands-on. Então, para quem, acho que ainda tem vaga no hands-on, quem tiver no SBAD e quiser participar,
a gente vai estar lá, tá bom? Boa noite, obrigada. Esqueci de uma coisa. Detalhe para vocês, para finalizar o ano, eu trouxe Blue Eye, então, para quem, né, para os convidados, né, do Gastro Convino, nós trouxemos uma promoção do Blue Eye, então, para quem tiver interesse em utilizá-lo, né, a gente está com uma promoção bem bacana, e já leva hoje, tá? Porque eu já trouxe material aí. Então, a gente pega todos os dados, depois faz a notinha para vocês, mas a gente já pode levar hoje para casa, tá bom? Obrigado, Ana. Já saímos com 2 encomendas para o ano que vem, né? Com o Vesco e o trabalho do Gustavo. E agora eu vou chamar a AMS. A AMS é uma parceira que veio até nos colaborar com a gente aqui nesse último evento, mas que estamos construindo aí um casamento para o ano que vem, continuar essa parceria que vocês estão vendo que é um sucesso. Então, bem-vindos, em primeiro lugar, e deixar a mensagem de vocês aqui para o pessoal. Para iniciar, a gente pode colocar um vídeo. O mundo se transforma todos os dias. Por isso, tão importante quanto imaginar o hoje é reimaginar o amanhã. E é reimaginando o futuro que nós trabalhamos para criar os melhores e mais inovadores medicamentos. Nós somos a AMS, uma empresa que há quase 60 anos não para de realizar. Somos a maior farmacêutica do Brasil, com mais de 100 patentes concedidas pelo mundo, exportando para mais de 50 países e atendendo mais de 200 mil médicos no Brasil. A cada novo desafio, buscamos a próxima inovação no mais tecnológico centro de pesquisa e desenvolvimento da América Latina, com a nossa unidade de inovação radical nos Estados Unidos. Acreditamos que se existe um problema, também existe uma solução. Esse pensamento nos levou a ter o mais amplo portfólio de medicamentos no país, atendendo às necessidades de médicos e pacientes. Para nós, as pessoas são a mais importante matéria-prima de qualquer indústria. Não é à toa que crescemos juntos, cada vez mais. Todo esse esforço se reflete em um só lugar, na saúde de milhões de brasileiros. Na AMS, estamos sempre em busca da excelência no cuidado da saúde para que todos os brasileiros possam reimaginar o seu próprio amanhã. Medicamentos AMS. Sua saúde merece. Senhores, boa noite a todos. É uma honra estar aqui no meio de médicos tão gabaritados, né? Eu sou o Cláudio, este é o João, nós somos representantes da AMS. Eu digo uma honra porque quando a gente vê assuntos tão importantes, tão complexos, sendo referenciados de uma forma tão simples, ao ponto de até um leigo entender, a gente percebe a grandiosidade dos mestres, né, que aqui apresentaram suas palestras, Dr. Nelson, Dr. Gustavo, que está com a gente pela internet. Então, para reverenciar, né, essa noite dos vinhos aqui, a gente brinca que para produzir um bom vinho é preciso muita responsabilidade, dedicação, e do mesmo modo, para produzir medicamentos de qualidade também, a responsabilidade, a dedicação são fatores fundamentais. Então, para a gente firmar essa homenagem, né, aos palestrantes, queremos dar uma singela lembrança aqui, em nome da AMS, ao Dr. Nelson. O Dr. Gustavo também vai receber em sua residência. E é isso, muito obrigado, contem conosco, estamos à disposição aqui. Obrigado, aí tomara que tenhamos uma parceria muito boa aí para 2024. Bom, pessoal, agora a gente vai para a apresentação do vinho e quando eu conversei com o Fabrício na ideia de fazer o evento último do ano, tem que ser uma coisa diferente, especial, aí a gente falou, bom, tá chegando a época de festas e a dúvida, acho que número 1 da maioria é qual vinho que eu vou servir no Natal, na ceia, né? No novo, qual espumante que eu abro no novo. Então eu falei para o Fabrício abordar esse assunto de nos guiar para escolhas aí de harmonização para as festas de final de ano. E aí ele me soltou a preciosidade de que ele tinha um vinho que não tem em lugar nenhum mais no Brasil, que é esse que vocês vão degustar hoje, né, de uma uva que só ele trouxe para cá. Então a gente já vai começar a servir, mas eu vou pedir para vocês irem pela guia do Fabrício, e aí ele vai comentar e vocês também fiquem à vontade de fazer perguntas. O cardápio de cada um aí no Natal eu não sei qual vai ser, mas o Fabrício está aqui para ajudar. Obrigado.
Boa noite a todos. É uma honra estar com vocês novamente. Sempre muito gostoso estar no Gás com Vinho, de volta aqui ao Coco Bambu. Dr. Marcelo, Dr. Concon, Citec, MS, MIT-Focus, todos os parceiros, né, que estão aqui hoje, todos os médicos que a gente já conhece de algum tempo, os que eu estou conhecendo hoje. Espero que vocês tenham uma noite muito agradável, né? Eu sei que vocês já tiveram belas palestras e espero que vocês tenham aí o conhecimento de um vinho de uma uva diferente, né? Para quem não conhece a Vecchio Mundo tem 7 anos de mercado, a gente é focado em vinhos do Velho Mundo, dá o nome da nossa empresa. A paixão começou com o meu avô, quando eu era adolescente, e a gente começou o negócio. E esse é o meu avô, é uma homenagem a ele que a gente criou essa marca, Bagaroli de Fabre, que é a nossa marca própria. Esse é o seu Moacir, ele que colocou aí a sementinha do vinho em mim, no meu pai, nos meus tios, na família. Infelizmente ele não está mais entre nós, mas ele deixou essa herança maravilhosa aí do gosto pelo vinho. Aqui é ele degustando Barolo no Tonel lá no Piemonte, né, que era o vinho preferido dele. E pode passar. A gente faz vinho com paixão, com seleção, com exclusividade. Hoje a Bagaroli de Fabre tem 16 rótulos, são 11 italianos e 5 nacionais. A gente começou com os nacionais, com Chardonnay e com Merlot no início do ano passado. E a gente trouxe, no ano passado também, 11 rótulos da Itália, e vocês vão estar provando hoje essa uva rara, que é a Rouquet. Pode passar, por favor. Falando um pouquinho do Piemonte, né, o Piemonte é uma das regiões mais nobres do mundo, né, da Itália é a mais importante. É uma região que teve uma influência dos franceses muito grande. Teve uma dinastia lá chamada Savoia, que imperou naquela região de 1416 a 1847. Os franceses, eles sempre foram muito meticulosos, né, desde os monges circenses na Borgonha, no Vale do Loire, na época do século XI e XII, eles já mapearam muito bem regiões importantes da França, e todo esse conhecimento foi levado, né, também para o Piemonte. Então, o Piemonte hoje é a região da Itália que tem mais parcelas, né, identificadas de crus, que a gente fala, né, parcelas especiais para fazer grandes vinhos. Então, os Barolos, os Barbarescos, entre outros vinhos, né, são muito especiais. Volta, por favor. São muito especiais devido a todo esse cuidado, né, que foi colocado na região, e ali eles estão ao lado, né, da França. Tem uma conexão muito grande. A segunda língua do Piemonte é o francês, né? É muito comum a gente escutar o francês, um dialeto comum lá do piemontês, que tem essa raiz francesa também. Dentro do Piemonte, a gente tem as sub-regiões, né, que é o Langhe, que é a principal, é onde se produz o Barbaresco e o Barolo. Asti, que é onde faz o espumante famoso de Asti. Monferrato, que é a região desse vinho que vocês estão degustando hoje, do Rouquet. Roero. Gave, que faz belíssimos brancos, Cova Cortese. E o Alto Piemonte, que já é para cima do Langhe, já indo para a divisa com a Suíça, que faz o Game e o Gattinara, que são belas apelações também. O clima é muito frio, o solo é de fósseis, minerais, lembra muito a Borgonha, por isso que os franceses se aprofundaram ali no Piemonte para fazer grandes vinhos e estipularam essas pequenas parcelas para fazer os grandes vinhos. As colinas, né, também são propícias, né, para o vinho, e lá tem muita névoa, né? Daí o nome da uva Nebbiolo vem de nebbia, em italiano, que é de névoa. Então é muito comum lá, fica tudo branquinho, né? E isso é muito propício também para o grande vinho. A uva ela gosta muito de amplitude térmica, de calor de dia, frio à noite, né? Com todas essas características aqui que tem no Piemonte, assim como tem na Borgonha também, a gente vai conseguir produzir belíssimos vinhos. Fora a Nebbiolo, a gente tem outras uvas, né, que são consagradas lá, como a Barbera, e aí tem as autóctones que são raras, né? A Grignolino, que a gente tem no portfólio também, a Rouquet, que a gente está degustando hoje,
Freisa, Vespolina, Uva Rara, Cortese, Arnês, Timoraço, Herbaluti, né? Então, é uma região que, além de ter toda essa história, todas essas possibilidades, né, e facilidades para produzir grandes vinhos, também tem uma variedade de uvas incríveis. Os vinhos de lá, né, somado todas as características, normalmente são muito longevos, né? Barolo dos vinhos mais longevos do mundo. A gente pode tomar Barolo com mais de 40, 50 anos, que ele vai estar numa fase espetacular, claro, desde que bem armazenado e que vinificado para ter esse potencial de guarda. A gente tem um grande produtor lá na região, né, que é o Ângelo Gaia. Ele colocou o Piemonte na década de 70, 80 no cenário mundial do vinho. Ele participou de uma feira em Nova York, levou o Barbaresco. Ele é conhecido por produzir o melhor Barbaresco, né, do Piemonte. Ele levou o Barbaresco numa prova de grandes vinhos do mundo, Bordeaux, Borgonha, entre outros, franceses. E o Barbaresco dele destacou bastante. Dali para frente, né, ele colocou o Piemonte no cenário mundial do vinho, né, e hoje o Piemonte é a região mais importante da Itália, e, sem dúvida, uma das mais importantes do mundo. E eles falam lá que o Barolo é o rei dos vinhos deles, né, e o Barbaresco é a rainha. Por quê? O Barolo é um vinho mais robusto, né, que demanda mais tempo de garrafa. Normalmente um bom Barolo vai precisar pelo menos de uns 10, 15 anos de garrafa para estar mais macio, para estar mais pronto para ser consumido. Já o Barbaresco já é um vinho mais fácil, mais elegante, daí eles falam o vinho da rainha, né? Um vinho mais precoce. Tudo isso daqui é o Piemonte, né, que a gente falou. Então, aqui para cima a gente tem o Alto Piemonte, aqui a gente tem Asti, Monferrato. Monferrato aqui, a região que produz o Rouquet está bem aqui nessa parte cinza. Tá no meinho aqui para cima, no norte de Asti. Só 8 vilas podem produzir Rouquet. Das uvas que tem menor produção no Piemonte, das mais raras, que vem ganhando bastante destaque. Quando vocês provarem agora, vocês vão entender por que ela é uma uva tão diferente e tão especial. Aqui algumas imagens da belíssima Piemonte, né? Normalmente, quando o vinho é muito bom, a região também é muito bela, é muito bonita. A influência dos Alpes, né? Então, como a gente falou, o vinho gosta muito, né, de frio, desse clima mais de altitude. Aqui no verão, né, as folhas exuberantes aí em saúde das parreiras, tudo isso é parreiral, é uma colcha aí de parreira no Piemonte, com esses vales, com essas cidades medievais lindas, né? Mais Piemonte. Mais uma foto linda aí com a exuberância. E agora a gente vai falar sobre o vinho da noite, né, que a gente está degustando. Então, a Rouquet é uma uva rara, difícil de encontrar até na Itália, onde a gente vai encontrá-la mais é no Piemonte mesmo. Nesse projeto nosso, Bagarot de Fabra, a gente fez questão de trazer essa uva devido às características. Então, como eu já tinha falado para vocês, somente 8 vilas dentro daquele pedacinho de terra, dentro de Monferrato, dentro de Asti, que pode produzir esse vinho. E aí tem 3 histórias, né, que explicam a origem do nome Rouquet, né, que escreve Rocher com o acento, mas eles pronunciam lá na Itália Rouquet. Uma das histórias fala que veio de roque, né, que está relacionada às pedras. Aquela região ali de Monferrato tem muitas pedras, né, uma região de solo muito mineral. A outra história, devido ao santo padroeiro de Castiglione Monferrato, que é o San Rocco. Tá? E a terceira história, devido a um conde muito importante que teve na época de Napoleão, quando ele dominou ali a região nas invasões dele, que era um parceiro de Napoleão, que era o Conde Ruggeri, que no dialeto piemontês eles falavam Conde Rouget, né? Então tem essas 3 histórias, até a história da origem do nome da uva, né? É muito interessante, porque eles mesmos, italiano, isso foi a enóloga da vinícola que faz o vinho para a gente, a Giancarla, que me passou toda essa história, né? Então você vê que o vinho também é bastante cultura, né? Traz muitas informações, né? Além de muito prazer.
Então vamos à degustação do nosso vinho da noite. A gente escolheu ele para as festas de final de ano, porque é muito difícil. No final do ano a gente tem muita comida agridoce, né? Normalmente peru com fio de ovos, ou com abacaxi, com damasco. É muito comum a gente ter pratos agridoces. E é muito difícil a gente conseguir harmonizar um vinho tinto com prato agridoce, ou prato picante também. E o Ruquet, ele é especial para isso. É um vinho que harmoniza muito bem com esses tipos de prato, com comida tailandesa, com comida oriental, né, chinesa, asiática em geral, porque ele tem características que combinam muito bem com esses pratos. Então vamos analisar ele. No visual vocês vão ver que ele já tem uma cor muito bonita, né? Um rubi violáceo. A gente vê um brilho nele importante que demonstra que, apesar da uva não ter acidez, o terreno dessa vinícola que faz o Ruquet para a gente passa bastante mineralidade. No nariz, a gente vai perceber notas de frutas negras, como ameixa. Vamos perceber um pouco de pimenta preta e principalmente especiarias. O incrível desse vinho é que esse vinho não passa por barrica. Esse vinho é vinificado só em inox. Então, tudo isso que a gente está sentindo aqui na taça vem das características da uva e do terroir. Na boca, ele confirma essas sensações olfativas com uma explosão, né, de sabores, de persistência, e tem essas características que fazem ele ser um vinho muito interessante para comida agridoce e picante, né? Então, esse é o vinho da noite dessa safra 2020. A gente só produziu 132 garrafas, nós já temos também a 2021, que foram produzidas em torno de 130 garrafas também. Então, espero que vocês tenham gostado, mas eu agradeço a oportunidade, né? E é sempre um prazer estar com vocês. Eu vou estar ali no final, além do Ruquet, nós trouxemos espumantes também do Adolfo Lona, para quem quiser aproveitar a ocasião, a oportunidade para ter vinhos aí para as festas de final de ano. Eu vou estar ali na saída para atendê-los. Muito obrigado. Agradecer ao Fabrício, só lembrando que a gente até ia fazer essa surpresa do espumante, mas por causa de toda a problemática desse último evento, que teve uma grande procura, a gente combinou que esse vinho, que é raro, vocês viram que tem poucas garrafas, ele vai continuar, para quem quiser do Gasto com Vinho solicitar ao Fabrício ao custo, com a promoção até o dia 20. E o espumante que ele trouxe aí, que é o do Adolfo Lona, que é um premiado com medalha de ouro nas provas ali do Sul, que é lá do Sul, também vai estar nessa promoção hoje e para quem quiser encomendar. Só que a encomenda precisa ser ou do Rucher ou dos dois, né? Para daí poder fazer a entrega, tá bom? Então a gente conseguiu estender esse prazo aí de presente para todos vocês, mas eu já recomendo comprar hoje, porque depois já aconteceu da gente ligar para o Fabrício mais tarde e já foi, já acabou, tá? Obrigado, Fabrício, mais uma vez pela parceria. Pessoal, Pio, só deixa. Então, Dr. Olímpio tem algumas coisas para serem ditas aqui agora. Boa noite, pessoal. Vou ser rápido aí, o vinho delicioso. Primeiro, parabenizar o Gastrocovino. 15 anos de história. Parabenizar os patrocinadores, o apoio todo que vocês dão a gente. E nós pedimos para o Marcelo, para o Dema, uns 5 minutos para a gente fazer, na verdade, um agradecimento, uma homenagem ao nosso amigo, irmão, professor, sensei, Nelson Miyajima. E como vocês sabem, sensei do Japão é aquele professor, mas não é só um professor, é aquele professor que te leva para cima, que te acrescenta, que te traz e que te faz crescer na vida. E nesses 15 anos de história, o Nelsinho, nosso amigo aqui,
está lutando, e aqueles casos mais complexos, mais desafiadores, é sempre ele que vem fazer e que vem nos ajudar e nos ensinar. Então é um privilégio, uma honra enorme estar aqui, e a gente, aqui algumas fotos que a gente participou dos ISDs dele nesses 14, 15 anos, e um aprendizado realmente imenso. A próxima, por favor. E eu queria agradecer em nome da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, em nome do Cláudio Coy, ele ia estar aqui, mas teve um problema, não pôde vir. E em nome do Gastrocentro, do Ciro está aqui, de todos nós, docentes, discentes, do aprendizado que você nos trouxe, Nelson, que você nos dá nesse tempo todo. E agradecer, em especial, como você comentou, aos pacientes que você tanto ajudou. Essa técnica, eu não tenho dúvida, é uma coisa que nos realiza muito, né? Você poder estar trazendo e evitando algumas cirurgias. O último caso, só para vocês terem noção, ele veio um sábado, começamos o procedimento às 3 da tarde, de uma senhora com MC de 52, de fundo gástrico, terminamos às 11 horas da noite. Está aqui o exemplo da paciência, da educação e da competência do Nelson. Então, Nelson, eu queria te entregar, eu tive a honra de poder estar te entregando esse diploma em nome, de novo, da faculdade e de tudo isso que você, nesses 15 anos, nos trouxe, meu amigo. Obrigado. Obrigado, Nelson. Na verdade, assim, eu que tenho que agradecer, né? O aprendizado da dissecção submucosa é muito longa, né? E então realmente em cada caso a gente vai aprendendo, né? O que dá certo, a gente aprende, o que não dá certo, a gente aprende mais ainda, né? E assim, e realmente esses casos são desafiadores, e assim, quando a gente começa uma dissecção submucosa, como essa aí que demorou 30 horas, a gente reclama na hora, com vontade de brigar com todo mundo, né? Aí eu penso assim, é a última vez que eu venho aqui na Unicamp. Eu penso, não caio mais nessa, é a última. Não. Aí assim, chega uma hora que eu só enxergo a Bandeirantes indo para São Paulo. Mas assim, algumas vezes eu tive que dormir na estrada, de verdade. A última, essa aí, eu parei no posto de gasolina ali, dormi, de verdade. Tava frio, tava com medo, né? Pensei assim, tranquei o carro e falei, se alguém vier aqui, eu vou fingir de morto, eu vou ficar aqui. Vai ter que levar o carro para me levar junto, né? Mas assim, realmente, em cada caso a gente aprende. Então, assim, em todo lugar que tinha várias imagens aí de vários serviços que eu fui, então, assim, quando eu recebo um convite, a gente fica muito agradecido porque é uma oportunidade, uma confiança, né? Que assim, pela amizade. Então, realmente, eu sou muito grato. Acho que sou médico convidado ainda do Gastrocentro ainda, porque eu não coloquei lá. O Marcelo vem me perguntar o que eu coloco. Falei, será que eu coloco o médico convidado do Gastrocentro? Mas eu fiquei meio constrangido. Falei, vai que eu já fui dispensado, né? Eu coloco lá. Tá? Aí eu fiquei meio assim, Marcelo. Por isso que eu falei, não coloca só HC, que é melhor, né? Entendeu? Tá? Então, assim, eu sou muito grato pelos amigos que eu fiz aqui, né, em Campinas. Na verdade, o Olímpio foi meu professor, né? Então, ele... Não é, mas assim, realmente sou muito grato, obrigado Mas realmente, eu que tenho que agradecer, não é o inverso. Tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado por tudo. Obrigado pelos vinhos, viu? Muito bom vinho, pelas aulas, muito bom, tá? Gostei. Obrigado. Bom, senhores, então, encerrando a parte aqui dos discursos todos, eu gostaria de que vocês tenham um ótimo jantar a todos. Oi? Ah, tá. Vai ter o sorteio do vinho, que o pessoal vai fazer o sorteio agora, Mitifox, mas em meu nome, em nome do Marcelo, já gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de paz. Nós estamos num ano muito especial, com duas situações aí no mundo bastante chatas, bastante triste. Isso faz com que um final do ano seja mais
de reflexão, em matéria de paz, em matéria de compaixão. Então, nós desejamos a todos vocês um Feliz Natal e às suas famílias também, um ano novo repleto de paz e que essa paz se estenda para o mundo todo. Você comanda, Leandro? Fabrício primeiro vai dar as instruções. Vamos lá. Bom, tem mais um presente para vocês. Vamos ver quem que é o Felizardo que vai ganhar o sorteio. Vou explicar para vocês o vinho que a Meet Focus escolheu para ser sorteado. Aqui mais um vinho raro, uma vinícola que é familiar e só o marido, a esposa e o filho trabalham, só os três, né? Eles estão na Campanha. Campanha é uma região nobre que há mais de 3.000 anos produz vinho. Campanha fica para baixo de Roma, na região. E eles têm as uvas autóctones também, típicas de lá, que é a Falanguina, a Fiano, a Greco e a Aglianico. A Aglianico faz o famoso Taurasi, que é considerado o Barolo do sul da Itália. E aqui a gente vai sortear, então, um Montassero, que é um Aglianico, feito por essa família com muito carinho, capricho, vinho orgânico, com leveduras naturais, né? Então, um vinho muito especial também, que a Meet Focus está presenteando vocês, e que faz uma homenagem aos sunitas, né? Que já produziam vinhos há 3.000 anos atrás nessa região da Campanha. Boa noite a todos. Eu sou a Ariane, acho que já conversei, tive a oportunidade de conversar com muitos daqui, enfim, é sempre um prazer assessorá-los. Então, fizemos uma escolha aqui com a indicação do Fabrício. Nós deixamos um panfleto em volta aí dos pratos. Nesse panfletinho tem um número, então nós faremos aí um sorteio aleatório, né, para vocês. Então, todos estão aí em mãos. Vamos lá. Vai até o 48. Isso, de 1 a 48. Bom, vou sortear. Ah, tem! Ah, que ótimo! Perfeito! Vamos lá, então. Vamos ver o sorteado. 35. Então quem pegou recebe o vinho, né?